programa de hoje. Este é o seu Teologia em Foco. Pastor Esdras Bento continua conosco. Estamos falando sobre estes dois importantes temas que formam um foco só no nosso programa. Bem, pastor Esdras, a gente estava falando ainda há pouco a questão de interpretação. Lógico que falar de hermenêutica e exegese é falar de interpretação. E por falar de interpretação por vias exclusivamente espirituais, enfim, por revelação, onde é que entra a hermenêutica? Ela seria aqui uma espécie de aferidora, a exegese e a hermenêutica seriam aferidoras de se essa revelação foi de fato inspirada? Vamos procurar entender aqui no primeiro momento. Como pentecostal, nós cremos que o Espírito Santo não apenas nos ilumina para a compreensão da Sagrada Escritura, como também ele nos revela também o sentido da Sagrada Escritura. Então nós temos uma diversidade de experiências espirituais que nos possibilitam o conhecimento mediante a agência do Espírito do sentido da própria Escritura. Eu lembro que numa ocasião eu não tinha os livros que hoje possuo, e orando a Deus, eu queria saber o sentido da expressão mente cauterizada. Eu era um jovem ainda inexperiente, não tinha dicionário, não tinha um livro, não tinha comentário, não tinha como recorrer ao sentido. E eu dobrei meu joelho e pedi: Espírito Santo, me ensina-me o que significa mente cauterizada. E antes de levantar, eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo que me dizia: mente cauterizada é quando a alma morta em delitos e pecados não atende os meus apelos em sua consciência. E eu comecei a ensinar e pregar exatamente aquela palavra que eu vi do próprio Espírito. Mais tarde, já possuindo algumas obras, eu entendi necessariamente que exatamente aquilo que o Espírito havia me dito correspondia necessariamente à interpretação correta do texto, já que a figura de cauterização estava relacionada a alguma coisa que é queimada e se perde, portanto, a sensibilidade. Então, a interpretação que eu recebi naquela ocasião da parte do Espírito estava correta. Todavia, nós já tivemos outro tipo de experiência em que alunos meus jogaram textos assim na minha mesa e disse: professor, essa veio quentinha do céu. A Bíblia me mostrou que está todo mundo batizando errado, porque o verdadeiro batismo não é o de águas. O verdadeiro batismo é justificação, regeneração e a salvação. E eu perguntei a ele, no primeiro momento: você já viu quantas ocasiões a Bíblia fala sobre batismo? A Bíblia fala de batismo de João, a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, a Bíblia fala de batismo com fogo, a Bíblia fala de batismo pelos mortos, de batismo no corpo de Cristo. E qual desses batismos você está se referindo? Ele simplesmente olhou para mim, eu logo vi que o irmão era da letra e não era do Espírito. Me pegou e saiu fora. Considerou que o senhor desprezou a revelação. Exatamente. Disse: não, você já sabe que o irmão era da letra, eu não ia entender a revelação. Então eu disse para ele que aquilo que ele estava dizendo ser o batismo verdadeiro era, na verdade, aspectos naturais da salvação, a justificação, regeneração e a santificação. Mas ele não entendeu. Então, o que significa dizer é o seguinte: eu, como uma pessoa que tem escrito bastante dentro da área da hermenêutica e da exegese bíblica, eu posso garantir que o Espírito Santo nos revela. Mas boa parte do trabalho que nós temos feito é mais um trabalho árduo de perspiração do que exatamente de inspiração. Então, o Espírito Santo revela, eu concordo que revele. No entanto, o Espírito Santo não ficará todo o tempo fazendo aquilo que eu devo fazer. Então eu tenho os comentários bíblicos, os dicionários bíblicos, e eu devo, portanto, recorrer com humildade, com orientação da parte de Deus, com espírito quebrantado diante do próprio Senhor, para ter da palavra de Deus a revelação necessária para a minha vida. Mas, no entanto, eu percebo pela minha prática, como professor de hermenêutica, como professor de exegese, alguém que conhece fundamentalmente o grego, o hebraico,
que é extremamente necessário o seu trabalho de pesquisa. O Espírito nos auxilia e nos ilumina, mas o trabalho da exegese é um trabalho nosso. Então, se fala, portanto, em hermenêutica de uma congenialidade com o Espírito Santo. No primeiro momento, ninguém vai desprezar que a comunhão com o Espírito Santo seja essencial para a vida do cristão. Mas, digamos, pela experiência, você já conheceu na vida pessoas que tiveram uma experimentação da graça muito mais profunda do que você, mas isso não garantiu a essa pessoa uma interpretação correta e confiável da Escritura. Quantas pessoas que você conhece que são extremamente espirituais, maravilhosamente piedosas e, no entanto, interpretam o texto da Sagrada Escritura de modo incorreto. Então, a questão da interpretação não está ligado diretamente à minha piedade. Lembrando, no entanto, que a piedade ela é extremamente necessária para a vida do cristão. Mas não é o tanto quanto eu sou piedoso que determina a veracidade e eficácia da minha interpretação. Essa interpretação é uma técnica que se aprende. Mas, assim, nesse caso, a pessoa que é piedosa, zelosa, enfim, de oração, tem muita comunhão com Deus, não é indicação de que ela interprete adequadamente ou corretamente todos os textos bíblicos. Mas o contrário. Pessoa que estuda bastante hermenêutica e exegese, também é indicação de que ela, por meio de, terá acesso a esses sobrenaturais, por assim dizer? Eu vou citar um exemplo bem simples. O grande exegeta Moisés Silva, que escreveu juntamente com Kaiser Júnior um livro de introdução à hermenêutica cristã. Moisés Silva esteve aqui no Brasil há algum tempo e tem alguns textos dele na internet, onde ele fala de uma conferência que ele esteve em que um amigo dele, antes dele pronunciar a sua palestra, falou, portanto, da necessidade de ser uma pessoa espiritual, piedosa e de oração para entender o que a Escritura dizia como intérprete. Depois, Moisés Silva veio reforçando a ideia, por exemplo, de que a espiritualidade é importante, a piedade é necessária, e o próprio Moisés Silva chega a dizer: nenhum cristão em sã consciência ia dispensar essas virtudes teologais para a vida. Mas, no entanto, a exegese, vai dizer ele, por exemplo, em alguns círculos, presta atenção, em alguns círculos acadêmicos, onde não é cultivado essa espiritualidade, essa piedade, essas virtudes teologais, são discutidos com base na exegese, no texto grego ou hebraico, o sentido da Sagrada Escritura, mesmo essas pessoas não sendo confessionais, eles conseguem chegar ao sentido da Escritura. Agora, uma coisa é o que a Bíblia diz, que você pode seguir pelo uso da gramática, pelo uso dos dicionários, pelo uso dos comentários, pelo uso do contexto, é o que a Bíblia diz. Agora, a questão do que a Bíblia diz deve se aliar também com a recepção do que ela diz. Então, às vezes, uma pessoa não tem fé no que a Bíblia diz, mas é capaz, de algum modo, de compreender o que ela diz. Então, no primeiro momento, é verdade mesmo que diz a Bíblia que o nosso adversário cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho na sua razão, na sua consciência. Isso é verdade, mas a gente não pode, de alguma forma, supervalorizar isso, achando que só uma pessoa piedosa é capaz de interpretar a Escritura. Qualquer pessoa com recursos do conhecimento das línguas originais e que saiba utilizar os instrumentos da pesquisa pode saber o que o texto significa e o que o texto quer dizer. Agora, se a pessoa crer naquilo que o texto diz ou não, é uma outra perspectiva. E se vai aplicar também. Exatamente. Se ele for receptivo à verdade que ele está encontrando, é muito bom. Agora, quando se olha sobre esse aspecto, a gente tem que tomar o cuidado. Eu peço ao nosso internauta que tome bastante cuidado com o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a piedade não é proveitosa. Estou querendo apenas afirmar
que somente a piedade não garante uma interpretação correta da Escritura. Não é só o fato de eu ser um cristão espiritual que jejua, que ora muito, que eu sou, por isso mesmo, o intérprete infalível da Escritura. Não, eu tenho que... A hermenêutica e a exegese, elas são metodologias. Você tem que apreender essas ferramentas para chegar ao sentido correto do texto. Só para fechar, lembra que os fariseus, eles tinham toda a capacidade intelectual formada dentro do judaísmo. A multidão, formada por camponeses e pobres, não tinha a capacidade intelectual de formação como os fariseus possuíam. E quando Jesus falava em parábola, o que Jesus disse? Abrirei a minha boca em parábolas, falarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, e aqueles que têm olhos não vejam, vendo não vejam, e ouvidos ouçam e não entendam. Mas, no entanto, os pobres e camponeses compreendiam. Por que os pobres e camponeses compreendiam melhor do que os fariseus? A questão que está no foco é que o reino de Deus era mais facilmente compreendido, não tanto pela capacidade intelectual do indivíduo, mas pela recepção à mensagem de Jesus e a abertura da pessoa ao reino de Deus. Então acaba que a recepção às palavras de Jesus, a aceitação do reino de Deus se torna, portanto, um lugar de sentido, um lugar de interpretação. O fariseu tem capacidade intelectual para entender, mas não entende porque ele está fechado à mensagem do reino. O pobre não tem, e camponês não tinha toda a intelectualidade e ferramentas e instrumentos para entender o que Jesus Cristo estava dizendo, mas entendia por causa da abertura à mensagem do reino. Então, dentro do conjunto do Novo Testamento, nós entendemos que a abertura à palavra de Jesus, a recepção do reino de Deus por meio da fé, é um lugar de sentido e de compreensão à Sagrada Escritura.